Fala, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparini, é um prazer imenso estar aqui com vocês para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da Raposa. Mas antes gostaria de lembrar vocês que este vídeo é patrocinado pelo OneFootball, simplesmente o melhor aplicativo de futebol do mundo. Se você quer seguir o Cruzeiro lá no OneFootball, é só clicar no mais, vai ter escalação, notícia, vídeo dos gols, vai ter tudo sobre o Cruzeiro. O OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do mundo, está disponível para Android e iOS, o link estará aqui na descrição e o melhor de tudo, é totalmente gratuito. Galera, chega de enrolação e simbora para a notícia de hoje. É o seguinte, nação, tem jogador que pode sim estar de saída do Cruzeiro. Estou falando do zagueiro Manuel. De acordo com o Super Esportes, o Bahia consultou a direção cruzeirense para tomar conhecimento do passado recente do defensor. Vale lembrar que ele passou pelo Corinthians, passou pela Turquia também, mantém interesse sim de times da Turquia, mas mesmo assim o que vem mais forte no momento é o Bahia. O treinador Mano Menezes chegou recentemente ao clube baiano e apontou o Manuel como um dos seus desejos para o restante da temporada. As conversas tendem a evoluir nos próximos dias. Acredito eu que o Cruzeiro não colocará empecilhos muito fortes para que o Manuel saia do Cruzeiro. Por quê? Porque o Manuel é um zagueiro muito caro. É um terceiro zagueiro mais bem pago do país. Então até por isso, o Cruzeiro não coloque muito empecilho para a saída do Manuel, assim o Bahia assume esse BO. Por que você está falando, mas o Manuel não aceitou reduzir o salário? Sim, o Manuel aceitou reduzir o seu salário, mas a diferença desse salário terá que ser paga pelo Cruzeiro no futuro. Vale lembrar que o Manuel retomou de empréstimo no mês passado, depois de uma curta passagem pelo Transaspor da Turquia, e desde o seu regresso, o atleta de 30 anos participou de 2 jogos. Atualmente ele é reserva da Raposa, que ainda pode contar com o Kaká, o Léo, o Marlon, o Ramon e o Paulo Eduardo. O Paulo Eduardo ainda não se sabe se ele vai mesmo continuar no time profissional do Cruzeiro ou se ele vai voltar para as categorias de base. Sobre o Kaká, é dificílimo o Manuel conseguir a vaga do Kaká porque ele está comendo a bola. Sobre o Léo, é um zagueiro que todo treinador que passa pelo Cruzeiro gosta de contar pelo Léo, e até por isso, o Léo é o capitão do Cruzeiro no momento. Então, eu acho que o Cruzeiro não colocará empecilho algum para a liberação do Manuel, principalmente financeiramente, entendeu? Porque mesmo com a saída do Manuel, o Cruzeiro ainda terá o Marlon e o Ramon e o Paulo Eduardo como opções na reserva. Outro jogador que os torcedores gostam muito é o atacante Vinícius Popó. Isso mesmo, esquecido no profissional do Cruzeiro e sem ter sido aproveitado na Série B, sequer está sendo relacionado também para as partidas. O atacante Vinícius Popó, de 19 anos, voltará a ser utilizado no Sub-20 da Raposa a pedido do treinador Ney Franco. Realmente, as possibilidades de o Popó ganhar oportunidade nessa temporada são baixíssimas. Isso porque o Cruzeiro tem o Marcelo Moreno, o Thiago e o Robson. O Robson eu nem conto, mas mesmo assim ainda tem 2 jogadores na frente dele. Segundo o treinador, será uma oportunidade de vê-lo jogar e atuar. Quem sabe poder inscrevê-lo na Série B. De acordo com o Ney Franco, o Popó sequer está inscrito na competição nacional. Palavras dele: em relação ao Popó, eu fiz um pedido, até porque quando cheguei aqui, ele, Popó, não estava inscrito. Ele estava treinando como profissional, mas não estava inscrito no Campeonato Brasileiro Série B, pois tem um número específico de atletas que podem ser inscritos na competição de 40 jogadores. Por isso, fiz um pedido hoje e foi conversando com o atleta que na quarta-feira da semana que vem começa o Campeonato Brasileiro Sub-20 e pedi para Popó fazer 2 jogos lá com a equipe Sub-20, disse o treinador em entrevista à Rádio Tatiaia. Os 2 primeiros jogos do Cruzeiro no Brasileirão Sub-20 será contra o Vasco no dia 23 e contra o Santos no dia 27. Popó não foi aproveitado pelo treinador Anderson Moreira e em boa parte do tempo ele nem sequer teve condições de jogo, então não dá para reclamar. Ele fez uma cirurgia no nariz e por isso ficou bastante tempo fora de campo. Ney Franco disse que vai aproveitar as partidas para observar o atacante. Realmente, a esperança, a expectativa que o torcedor tem no Vinícius Popó, um atacante que fez mais de 100 gols pelas categorias de base, é muito grande. Era falado como a principal promessa do Cruzeiro, mas até o momento ele não teve oportunidades claras no profissional. Só entrava em jogo com o Cruzeiro perdendo e teve uma lá que ele entrou, ele até deu uma assistência na sorte, mas foi muito bem também o Popó. Vamos esperar que ele volte para o Sub-20, ganhe ritmo de jogo, porque está muito tempo sem jogar. E se ele jogar bem, quem sabe o Ney Franco olhe para ele e inscreva ele no Campeonato Brasileiro Série B, para que assim ele possa ser utilizado no restante da temporada.
A próxima notícia é uma notícia que eu tenho certeza que todos os torcedores celestes vão gostar. Segundo o site Globoesporte.com, o atacante Wellington, que estava fora dos planos, volta a ser opção da comissão técnica do Cruzeiro. Para quem acompanha o canal, não é novidade nenhuma. Eu já tinha antecipado aqui, acho que no sábado, que o Wellington sim seria reintegrado mais uma vez ao elenco do Cruzeiro. Só que agora é oficial. O jogador está na lista de saídas e seria emprestado. No entanto, o Ney Franco salientou que deseja contar com o futebol do atacante. Apesar do afastamento, ele vinha atuando com frequência na temporada. Foi o que eu falei, não fazia sentido nenhum o Wellington ter sido afastado. Era um jogador que entrava bem no segundo tempo, era um jogador que botava fogo, dava profundidade ao time, e estava jogando muito melhor que outros jogadores por aí. Aí o Cruzeiro aceita o retorno do Marquinhos Gabriel, que joga praticamente na mesma posição do Wellington. Ele gosta de atuar pelas beiradas do campo. Traz o Marquinhos Gabriel, que já é velho pro Cruzeiro, e afasta o Wellington. Não faz sentido nenhum, mas eu gostaria de lembrar a vocês que o afastamento dele foi devido também com o Enderson Moreira. Depois da saída dele, o Ney Franco pediu o retorno do jogador. Vale lembrar também que o empresário do jogador, após saber do afastamento dele, pediu a rescisão contratual com o Cruzeiro. Mas ele falou assim, é o seguinte, eu abro mão do que o Wellington tem que receber do Cruzeiro até o final do contrato e ele fica livre no mercado. O Cruzeiro queria emprestar o jogador e por isso eles não entraram ao acordo. Mas o Ney Franco salvou a pátria e pediu o retorno do jogador para o elenco principal do Cruzeiro. De acordo com o portal O Gol, em 2020 foram 3 partidas do Wellington em campo. Ele fez um gol e uma assistência, nas duas, e principalmente na assistência, foi muito, mas muito importante para o Cruzeiro. Gostei muito da reintegração do Wellington dentro do elenco do Cruzeiro. Gostaria de avisar vocês que o lateral direito Daniel Guedes será pela primeira vez relacionado a uma partida do Cruzeiro. Será na partida contra o CSA nesta sexta-feira. O Rafael Luiz deve sim ser o titular, já que Raul Cáceres está machucado e fica de fora dessa partida. Mas o Daniel Guedes estará lá no banco marcando presença. Sobre o Marquinhos Gabriel, o Ney Franco falou que ele será avaliado, que na quinta-feira eles terão a decisão se ele terá realmente condições de jogo para ir para a partida contra o CSA. Acredito eu que o Marquinhos Gabriel vai sim ter condições de jogo, já que ele vinha treinando lá no Atlético Paranaense. É o seguinte, nação, na noite de ontem o Ney Franco deu aquela entrevista e ele também citou o ponto do atacante Sassá, que está sendo bem comentado nos últimos dias. Segundo ele não pretende contar com o atacante para o restante da temporada, que foi um alívio muito grande para mim. A decisão do Coxa se deu por conta que após a derrota para o Atlético Paranaense, o atleta foi flagrado em uma aglomeração em Curitiba e teve sua saída decretada. Claro, o Curitiba investigou, foi lá na possível casa onde é que aconteceu a festa, confirmou que foi esse dia, que aquela foto não era antiga, e quando confirmou não teve problema nenhum mais para manter o Sassá no elenco, e sim foi devolvido ao Cruzeiro. Ele deve voltar para Belo Horizonte, mas não deve treinar com o elenco principal do Cruzeiro. Como ele tem vínculo vigente com a Raposa, ele está de volta, mas não está nos planos. Em entrevista à Rádio Tatiaia, Ney Franco foi abordado sobre o assunto e revelou que, em um primeiro momento, ele pensou em reintegrá-lo. Porém, o histórico recente pesou e o jogador será emprestado a outro clube, saindo de vez dos planos do Cruzeiro, ou seja, o contrato do Sassá termina o ano que vem. Enquanto se ele for emprestado para outro time, é possivelmente que ele nem mais volte ao Cruzeiro. Palavras do Ney Franco. Isso está decidido. Foi decisão em conjunto. No primeiro momento, quando ventilou a possibilidade, eu como treinador pelo Cruzeiro de não estar podendo realizar contratações, eu internamente cheguei a trocar a possibilidade dele vir. Mas o jogador, pelo histórico recente do clube, não seria interessante. Já está devindo que não será integrado. Logicamente, o Cruzeiro deve emprestá-lo para outro clube. Falou o Ney Franco. É como ele falou, ele cogitou, trazer novamente o Sassá. Mas os problemas extra-campos do Sassá não vêm de hoje, vêm do Botafogo, vêm do Cruzeiro, vêm de todo o time que ele passa. Isso pode prejudicar muito. Um elenco nunca pode contar com o Sassá, porque de um momento para o outro ele causa um problema fora de campo ou até mesmo dentro de campo e desfalca o time. E a possibilidade também do Sassá voltar ao Cruzeiro não me agradaria nem um pouco, porque por onde ele passou, ele nunca vingou. Não vingou no Botafogo, não vingou no Cruzeiro e não vingou no Curitiba. No ano passado a gente
gente cobrava muito que ele não tinha muitas oportunidades, neste ano ele foi titular da maior parte das partidas do Curitiba e ele fez pouquíssimos gols, pouquíssimas boas atuações. A maior parte, metade dos gols que ele fez foi pelo campeonato lá paranaense. Então o Sassá não está fazendo uma boa temporada. Não foi nada que o Curitiba pudesse fazer aquele esforço. Não, vamos segurar o Sassá porque ele está jogando bem. Claro que não. O Sassá tem um salário muito caro e por isso o Curitiba não pensou duas vezes em devolvê-lo para o Cruzeiro. O novo treinador do Cruzeiro mal chegou e já está dando entrevista. Isso aproveitando a semana que ele terá livre de apenas treinos dentro do Cruzeiro. Ney Franco deu declarações fortes durante entrevista ao programa Bastidores da Rádio Itatiaia nesta terça-feira. Bem direto, o treinador do Cruzeiro admitiu que Marcelo Moreno não ficou satisfeito com a substituição que tirou do jogo diante o Vitória na última sexta-feira aos 10 minutos do segundo tempo. A transmissão havia captado a reação do Marcelo Moreno, mas não era possível afirmar que o boliviano estava insatisfeito com a substituição ou com a sua atuação na partida. Ney Franco tirou a dúvida durante a entrevista e deu um recado aos jogadores que se sentem titulares absolutos. Fica de olho no recado do Ney Franco para o Marcelo Moreno e também para os medalhões do time. Palavras dele: a reclamação foi devido à substituição, sim. De repente isso acontece no momento certo. Não temos que fazer confusão por causa disso. Nossos atletas têm que entender que vamos formar a equipe de acordo com os adversários, não só sobre substituições. Em alguns momentos, titulares que se sentem são absolutos poderão ser surpreendidos e ficar até no banco de reservas. O atleta tem que entender isso, disse o nosso treinador. Gostei de ver, isso mesmo, ou joga ou come o banco, e é o que está acontecendo com o Marcelo Moreno. Desde que ele voltou da China, ele fez apenas 2 gols, um de cabeça no escanteio e outro de pênalti. Com a bola rolando, o Marcelo Moreno tá assim deixando a desejar, e a reclamação era que a bola não estava chegando nele, mas principalmente nessa última partida a bola sim chegou no Marcelo Moreno e ele não conseguiu concluir essas oportunidades a gol. Palavras também do nosso treinador Ney Franco: isso já foi conversado internamente. Confesso que no momento da substituição eu nem vi essa reação do Moreno, mas já foi conversado internamente e até aproveitamos para deixar algumas coisas muito bem definidas. Acho que a prioridade aqui agora é o Cruzeiro, que já vem um ano e meio de muita turbulação. A prioridade é criar um ambiente de alto nível aqui dentro, com muito profissionalismo. Se eu achar que algum jogo o Moreno tem que jogar, ele vai jogar. Se eu achar que precisa ficar no banco, ele vai ficar. Se precisar tirar o Léo, ele vai ficar no banco. Isso vale para veterano ou não, completou o novo treinador do Cruzeiro. Gostei muito. Ou joga ou fica no banco. Se tá bem, beleza, continua titular. Se não tá bem, dá passagem para quem tá vindo melhor, mesmo não sendo um medalhão, mesmo sendo um jogador bem mais novo. E é o caso do Thiago, que começou o ano bem quando ele teve oportunidades e depois as oportunidades do Thiago acabou. Claro, o Thiago só entra no segundo tempo. Quando entrava no primeiro tempo foi com o Anderson Moreira, né? Quando o Marcelo Moreno desfalcava o time do Cruzeiro, a bola mal chegava no Thiago. Eu quero ver o Thiago com o Ney Franco, com diversas oportunidades aparecendo na frente do gol. Se o Ney Franco conseguir manter esse time ofensivo, eu tenho certeza que o Thiago vai dar muito certo nessa temporada. Fala, nação, desde já gostaria de agradecer a vocês que assistiram o nosso vídeo até o final. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal caso não for inscrito. Se você ainda não nos segue lá no Instagram, no Camarote Esportivo 3.0, não perca tempo. Tem informação, conteúdo e principalmente muita zoeira do cabuloso. Muito obrigado por assistir um vídeo até o final, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!